Quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja os assuntos que nós preparamos para esta edição. A área de plantio da soja aqui na nossa região teve um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. E a gente mostra como está a expectativa dos produtores para a safra 2015. No estúdio, o assunto com o médico veterinário convidado é o envelhecimento dos animais de estimação. Qual é o preço para ter em casa um toca-discos importado? Esse é o assunto da terceira reportagem da série sobre a cultura do disco de vinil. E ainda, você já utilizou a ciclovia de Passo Fundo? Nossa equipe foi fazer um teste para saber como estão se comportando pedestres, ciclistas e motoristas no espaço. Continue conosco, aqui você encontra mais conteúdo. A área de plantio da soja na região do Planalto Médio teve um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. 580 mil hectares são dedicados ao cultivo do cereal. No momento, a soja está em estágio de enchimento de grãos e com uma positiva expectativa de colheita para o mês de março. A estabilidade na produção e a redução de riscos na lavoura fazem com que o seu Luiz aposte em plantios em épocas e ciclos de maturação diferentes. Dos 120 hectares, 26 já estão em fase adiantada, ou seja, na maturação, com previsão de colheita nos próximos 15 dias. O restante da soja está em fase reprodutiva, de formação de vagem e enchimento de grãos, com colheita prevista para a metade do mês de março. Para a gente não correr o risco de pegar uma estiagem e pegar toda a soja do mesmo ciclo. Então a gente intercala o plantio e ciclos diferentes. O tempo correu muito bem, a gente usou uma boa tecnologia. Utilizaram semente de alto potencial produtivo, fizeram uma boa fertilização e os tratos culturais estão sendo realizados adequado e oportunamente. Mas ainda tem um período significativo pela frente, em que o monitoramento é fundamental, principalmente em relação às pragas e doenças. Porém, esse ano não, é bem diferente em anos anteriores, o agricultor já se preveniu, está fazendo o controle preventivo das pragas e das doenças, e o clima também tem colaborado. À noite as temperaturas baixam, consequentemente reduz o potencial de proliferação de pragas e doenças. A safra está com uma perspectiva positiva. A preocupação é com a lucratividade, uma vez que os custos de implantação da lavoura foram altos e a expectativa de comercialização bem inferior que a do ano passado. Por isso, o produtor aposta em uma alta produtividade. A expectativa do seu Luiz é de uma produtividade de aproximadamente 60% por hectare. Hoje nós temos que colher 20% a mais do ano passado para ter a mesma quantia de dinheiro por hectare. Entendeu? No ano passado, o primeiro soja que colhi vendia R$72, que é mais ou menos nessa época eu vou colher esse. Hoje fala-se 55, 53, então quantos por cento dá isso? Então temos que compensar na produção. Se nós tivermos agora o mês de fevereiro, umas chuvas regulares como estamos tendo até o momento, e chuvas regulares, se nós tivéssemos assim uma chuva semanal de 40 milímetros, isso aí sim garantiria uma excelente safra. E pelo padrão de lavoura que se apresenta no momento, dá para se dizer que nós deveríamos ter uma média de produtividade superior ao ano passado. Que o ano passado, nessa época, nós estávamos com falta de umidade. E esse ano, pelo contrário, nós temos um excesso de umidade e temos projeção de boa umidade agora também no mês de fevereiro. Então nós deveremos colher em torno de 15% a 20% em produtividade superior ao ano passado, se a condição climática continuar favorável até o final do ciclo. O prazer do produtor, do agricultor, é colher bem. Essa é a satisfação, porque a gente se dedica, a gente tem despesa, tem custo, tem tudo, mas eu acho que fala mais alto é o prazer de colher bem, de ter uma lavoura bonita. Essa é a satisfação maior. Dando para pagar as contas, sobrar alguma coisa, tá bom. O recado é para os alunos da UPF que querem contratar o financiamento estudantil, o FIES, para este primeiro semestre do ano. O site que auxilia a contratação está indisponível.
pois o portal vem passando por uma manutenção. Mesmo com a indisponibilidade, nenhum aluno vai ser prejudicado até que os procedimentos voltem ao normal. Ainda não há previsão de quando vai ser a volta do site. Mais informações pelo telefone 3316 7000. A UPF formou mais de 60 mil profissionais em 46 anos de história. A Universidade de Passo Fundo tem um papel importante no desenvolvimento regional. E sabendo disso, foi criada a Associação de Ex-Alunos Sempre UPF. Conheça agora então mais uma personalidade que construiu a carreira profissional aqui na universidade. A minha história com a UPF começa em 1960, quando ingressei na 5ª turma da Faculdade de Direito e concluí o curso em 1964. Em seguida, ingressei no corpo de professores daquela faculdade. Nele permaneci durante 43 anos. Ao longo da minha carreira, eu fui diretor nos últimos 8 anos e, enquanto professor, enquanto diretor, enquanto aluno, eu alimentei sempre um sentimento de gratidão, um sentimento de pertinência e um sentimento de compromisso com a Universidade de Passo Fundo. Há uma curiosa coincidência na minha carreira. Eu só estou no cargo de oficial do registro de imóveis porque eu fui professor e pesquisador da UPF. Lá, como professor, eu conquistei o título de mestre em Direito e foi o grau de mestre em Direito que me assegurou a pontuação necessária para poder obter o primeiro lugar no concurso com o qual eu pude escolher esse local onde hoje trabalho de oficial do registro de imóveis de Passo Fundo. E se você ficou interessado em participar da Associação de Ex-Alunos, entre então no site upf.br/sempreupf e lá acesse então o formulário para preencher o cadastro. Assim como acontece com nós, seres humanos, o processo de envelhecimento também se dá com os bichinhos de estimação. E um dos fatores que contribuem para que cães e gatos vivam mais tempo é o cuidado que o dono precisa ter quando eles começam a envelhecer. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe a médica veterinária Luciane Melati. Seja muito bem-vinda ao UPF TV mais uma vez, Luciane. Muito obrigada. Perfeito. Os animais, eles também podem chegar então à terceira idade e os donos precisam estar preparados. Com certeza. Hoje, mais do que nunca, a gente acompanha o envelhecimento dos animais, visto que eles passaram para dentro de casa e estão sendo melhores cuidados do que anteriormente, né? Que o cachorro ficava no pátio com essa finalidade de cuidar da casa. Agora não, eles vieram para dentro de casa, são um membro da família e precisam de vários cuidados para que eles consigam ficar com a gente o maior tempo possível. Existem raças que envelhecem mais rápido que outras? Não, raça não. Tamanho. Isso, está mais relacionado ao tamanho, né? As raças maiores, as raças grandes e gigantes, elas duram um pouquinho menos, né? Elas têm uma expectativa de vida menor. Já as raças de porte pequeno, elas têm uma expectativa de vida bem maior, né? Cachorros de pequeno porte vivem bem mais. Quais seriam então os principais sinais que mostram aí o envelhecimento de um cão ou de um gato? Normalmente, em geral, assim, eles ficam mais quietos, né? Aquela ficar brincando, aquela correria, aquela agitação do cão mais jovem, né? Vai dando lugar a um animal que fica mais tranquilo, dorme mais tempo, né? Tem algumas dificuldades. Não é tão receptivo. Né? Pelo menos não recebe da maneira que recebia antes, né? Mais ativo. Eles começam a ter um pequeno probleminha de visão, né? A gente começa a notar que eles começam a escutar um pouquinho menos, ter um pouquinho mais de dificuldade de visão, né?
Basicamente é isso. Podem aparecer doenças osteoarticulares, então uma dificuldadezinha para começar a subir em cama, sofá, essas coisas. Esses seriam alguns dos sintomas. Há outros também bem relevantes? Normalmente assim, a gente tem que... Eles têm essa dificuldade de locomoção, né, que é uma das principais doenças acarretadas pela idade, né. Há realmente a dificuldade de visão, porque eles manifestam uma catarata senil, que a gente chama. Então, conforme mais velho, quanto mais velho, começa a aparecer essa dificuldade de visão, né, a gente começa a detectar que o olho fica um pouquinho mais azul. São basicamente isso, assim, né? E quais seriam os cuidados, então, que os donos precisam ter dentro de casa quando o animal passa a envelhecer? Ter mais cuidado, assim, tentar restringir escadas, né? Subir e descer escada, subir e descer na cama, no sofá, se ele tem esse hábito, né? Tentar, assim, separar um pouquinho se tem animal mais jovem em casa, para que o animal mais jovem acabe não cansando esse animal mais idoso, né? Exigindo demais dele, uma coisa que ele não pode mais dar, né? Que está mais quietinho. E o animal idoso, ele precisa passar aí por avaliações periódicas. Com certeza, é muito, muito importante, assim, para a gente conseguir manter ele por mais tempo com a gente, com uma qualidade de vida melhor, que ele passe por revisões periódicas. Mais frequentes? Com certeza, quanto mais velho, mais frequentes as revisões. A partir de 5, 6 anos, a gente já indica uma revisão anual, né? E quando chegam a uns 8 anos, a cada 6 meses. A gente faz uma revisão com exame clínico e exames laboratoriais também. O que é mais, assim, observado quando o animal ele começa a envelhecer? Os cuidados com a alimentação para ter um envelhecimento saudável, os cuidados com a alimentação é quase que unânime. Com certeza, sim. O animal ele tem que ter uma boa alimentação desde o início da sua vida, né? Isso vai proporcionar um aumento de tempo de vida, né? Mas, claro, vacinação, a recomendação que a gente tem principalmente nas fêmeas é a castração precoce antes do primeiro cio, né? Para evitar doenças tumorais e até mesmo infecção uterina. E a gente tem que ficar sempre de olho, assim, quando a gente tem um animal com um pouquinho mais de idade, se aumentou a ingestão de água, se apresenta tosse, um cansaço muito excessivo, deu uma caminhadinha, ficou muito ofegante, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção para esse tipo de coisa, para poder detectar isso cedo e a gente conseguir tratar essas doenças. Tá certo. Luciane, muito obrigada pelas tuas informações, um bom trabalho, um bom dia para ti. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Obrigada igualmente. Depois do intervalo, quanto será que custa para ter um toca-discos em casa? É o que você vai conferir em mais uma reportagem sobre a cultura do vinil. E ainda, nossa equipe fez um teste para saber como está a movimentação e o que pensam os usuários que utilizam a ciclovia de Passo Fundo. Nós voltamos em instantes.